Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Leremos a partir do verso 36. Enquanto você abre a sua Bíblia, as crianças podem... Daniel e Davi não querem? Não querem? Então tá bom. O Davi quis. Tá bom. Lucas capítulo 7. É um texto conhecido que diz que Jesus é ungido por uma mulher pecadora. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. A mesa era aquelas mesas baixinhas, e as pessoas ficavam numa espécie de almofadas, e com os pés para trás. Verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado Jesus, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, Simão? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Senhor, nós dependemos do Senhor para que nesse momento de reflexão, momento de meditação na Tua Palavra, seja este um momento de bênção nas nossas vidas, porque, ó Deus, sabemos que a Tua Palavra é a verdade, e cremos que o Senhor quer nos ministrar nesta noite com a Tua verdade. Oramos assim em nome de Jesus, amém.
Eu não sei o que vem à sua mente quando você ouve a palavra fariseu. Provavelmente o que vem à sua mente seja hipocrisia, falsidade, legalismo. Mas você poderia esquecer por um momento tudo o que você já aprendeu sobre a figura do fariseu? Todos os conceitos negativos que com razão decorrem da maneira como os fariseus tratavam a Jesus e como eles são retratados nos evangelhos. Para uma melhor compreensão daquilo que nós vamos falar aqui nessa noite, coloque a sua mente agora no seguinte conceito acerca de um fariseu. Fariseu era alguém considerado como uma espécie de reserva moral em Israel. Alguém comprometido até o último fio de cabelo com a lei de Moisés, com a lei de Deus. Alguém comprometido com a palavra de Deus, revelada no Velho Testamento. Ninguém levava mais a sério a vida de oração como um fariseu. Tinha muito interesse nas coisas espirituais. Uma categoria de pessoas que vivia tendo como assunto principal ou assunto de maior interesse os assuntos da religião. Israel era uma nação religiosa. As demais nações em redor eram todas politeístas. Isso é, criam em vários deuses. Deuses da floresta, Deus do mar, Deus da chuva, Deus da montanha. A única nação cuja crença era no único e verdadeiro Deus era Israel. Tinha uma crença monoteísta. E numa nação assim, os fariseus ocupavam lugar de destaque e de respeito na sociedade. É um homem assim, que convida Jesus para comer em sua casa. Simão é sincero, ele tem dúvidas acerca de quem é Jesus. Por isso ele convida Jesus para estar mais perto de Jesus. Ele quer examinar, quer conhecer melhor. Possivelmente ele já tem ouvido os sermões de Jesus, proferidos publicamente. Sabe que Jesus tem realizado milagres. Sabe que o ensino de Jesus é revolucionário. E a questão para ele é essa: ele de fato é ou não um profeta de Deus? Profeta de Deus é porta-voz de Deus. O Antigo Testamento fala e adverte acerca de falsos profetas no meio do povo. E dentro da casa de Simão, um incidente que acontece. Por causa disso, Simão vai chegar à sua conclusão de que Jesus não é um profeta. Ora, se não é um profeta, o que sobra? É um impostor. E é interessante que para Simão havia essa possibilidade de pensamento como alternativa. Possibilidade que para nós hoje não há. Em absoluto. Não há, porque nós temos em nossas mãos hoje a revelação completa da palavra de Deus, concluída, finalizada, que diz tudo acerca de Jesus. Simão não tinha isso. Além do mais, Simão está preso às suas crenças. Muitos, por não conhecerem a Jesus, dizem que Jesus foi um ser iluminado, um grande líder, uma grande liderança religiosa, um mestre por excelência, o maior de todos, mas não o Filho de Deus. Não creem em Jesus como Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas hoje não há mais espaço
para esse tipo de alternativa. Nós temos a verdade da palavra de Deus em nossas mãos. Grandes líderes religiosos, há diversos, mas há uma questão muito, muito profunda que diferencia Jesus de todos os demais líderes religiosos. Buda, por exemplo, jamais permitiu ser adorado como Deus. Aliás, Buda era ateu. Ele mesmo não cria na existência de Deus. O budismo é uma religião ateísta. Confúcio era um funcionário público, um pensador, um filósofo chinês, um mestre, alguém que ensinava, mas nunca se apresentou diante dos seus discípulos dizendo: eu sou a verdade. Nunca aceitou dos seus discípulos adoração. Não é o caso de Jesus. Jesus assumiu prerrogativas divinas. Jesus fez desafios do tipo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. Em outras palavras, quem me vê, vê a Deus. Eu e o Pai somos um. Quando adorado por Tomé, que se ajoelha diante dele e diz: Senhor meu e Deus meu, não censura Tomé, não o repreende, não o corrige. Tomé está certo. E nesse incidente, dentro da casa de Simão, Jesus assume a sua autoridade divina de declarar perdão dos pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Quem mais foi assim como Jesus? E as pessoas em volta começam a se perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Quem é esse Jesus? Se fosse um impostor, como explicar que depois de 2000 anos ainda há pessoas examinando a vida de Jesus e um crescente número de centenas de milhões que creem nele como Filho de Deus, creem que ele é um com o Pai e, portanto, creem que Jesus é Deus. Então, olhar para o Jesus dos Evangelhos e dizer que ele era igual a algum outro líder religioso, não há como. Simão é alguém que tem uma grande responsabilidade diante da comunidade religiosa em Israel. O que ele disser acerca de Jesus terá consequências na vida das pessoas, na sua comunidade de fé. E é bastante interessante, meus irmãos, o fato de Jesus aceitar um convite para ser observado e ser julgado. Jesus sabia, conhecia a intenção de Simão. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que eu e você está pensando neste momento. Mas lá está Jesus, na casa de Simão, acessível para ser observado. Deus é assim. Deus nos surpreende. O Altíssimo se submete aos nossos critérios de julgamento, porque Ele deseja trabalhar nessas intenções. Ele não quer ser adorado por robôs. Ele quer ser compreendido. Ele quer ser amado. Ele mesmo faz desafios nessa questão. Façam prova de mim. Coloquem-me à prova. Experimentem. Vejam, analisem, pensem. Tirem suas conclusões a meu respeito. Que dizem? Certa vez ele perguntou: o que dizem vocês que eu sou? Jesus não evita o desejo humano de colocá-lo à prova, desde que esse desejo seja por conhecê-lo melhor. Aleluia. Ele não evita que nós o provemos
em relação às questões da verdade. Qual é a verdade? Toda pessoa sincera que desejar fazer essa prova, poderá fazê-lo. Esse é o Jesus dos evangelhos. Simão é um homem rico, certamente possuía uma casa muito ampla, e ele oferece essa recepção para Jesus em sua casa, e a tradição e o costume da época dizia que se o convidado fosse alguém ilustre na sociedade, e Jesus era, as portas da casa deveriam ficar abertas, para que pessoas pudessem entrar e acompanhar a reunião, pudessem ouvir, ver os diálogos lá dentro, entre o anfitrião e o convidado. Simão tem uma expectativa de que num determinado momento alguma luz vai se acender e clarear a sua mente para que ele tenha discernimento que está buscando, que ele saiba, compreenda quem é Jesus. Todos nós precisamos procurar conhecer melhor a Jesus. Jesus, segundo as suas próprias palavras, é alguém que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Certamente já tinha exercido influência na vida daquelas pessoas que estão ali presentes. Jesus é alguém disponível, é aberto para aceitar convites, é alcançável, é acessível. Jesus é alguém que permite aproximação, tem uma agenda aberta para atender às necessidades que vão surgindo à sua frente, uma agenda diferente da agenda das autoridades humanas, porque é uma agenda aberta a todos, a ricos e pobres, uma agenda aberta para servir, inclusive para ser observado e avaliado, alguém fácil de ser tocado. Isso serve para mim, isso serve para você hoje também. Jesus é alguém que jamais se esconde, quem o busca o encontra, ele é encontrável. Esse é o nosso Jesus, um Deus presente, na expressão mais profunda da palavra. E a mulher? Quem é essa mulher? O que nós podemos dizer, saber acerca dela? Pouca coisa, e ao mesmo tempo coisas profundas. Não sabemos o seu nome. Ela é alguém que certamente também já foi influenciada por Jesus na sua vida. Que coisa maravilhosa isso. O texto dá a entender que ela era alguém conhecida na cidade. Ela é descrita com um adjetivo que a estigmatiza, uma pecadora. Por isso muitos acham que ela se dedicava à prostituição. É possível, mas a rigor o texto não diz isso. Dizer isso é dizer talvez mais do que o texto diz, mas é alguém cuja vida foi mal vivida, alguém cuja moral a desqualifica diante da sociedade. Talvez tenha tido inclusive dificuldades para conseguir entrar na casa de Simão. O fariseu não tinha contato com esse tipo de pessoa. Entrar na casa de Simão é uma ousadia dessa mulher. É uma mulher de atitude. Entrar ali é um risco que ela assume. Agora notem bem uma coisa. Na história que Jesus vai contar a partir do verso 41, essa mulher não é alguém que vai ser perdoada ali naquela ocasião. Ela chega com o coração pulsando de amor e de gratidão.
ela não se contém, ela começa a chorar, ela não entra ali em busca de perdão, ela chega à casa de Simão movida pelo amor e pela gratidão pelo que lhe aconteceu. Ela está extremamente grata, e é fácil de enxergar isso. Ela traz consigo um vaso de alabastro, contendo um perfume caro e raro. Por bastante tempo eu pensei que alabastro era o perfume, não é. Alabastro é uma palavra para se referir ao recipiente onde vai o líquido. E uma vez fechado aquele recipiente, com o mesmo material, só é possível abrir se quebrado o gargalo. Não existia rolhas nem roscas para fechar. Jesus está à mesa e com os pés para trás, e a mulher se aproxima, se acomoda atrás de Jesus, não se contém em lágrimas, começa a molhar os pés de Jesus, enxuga-os com seus cabelos, beija os pés de Jesus e quebra o vaso para derramar o perfume que ela trouxe nos pés de Jesus. E Simão está observando tudo, e chega então Simão ao seu veredito. Ele não é um profeta. Se fosse, saberia quem é essa mulher, não permitiria que ela o tocasse. É uma mulher pecadora. Ele não é um homem vindo do céu, ele não provém de Deus, é apenas um grande líder como outros líderes qualquer. E é nesse momento que Simão, pensando, mas não dizendo isso, ouve o que Jesus vai dizer para ele. E Jesus conta essa história breve, curta, de compreensão muito clara. 2 homens deviam a um credor. Um devia 500 denários e outro 50. E por alguma razão ambos não tinham como pagar. Então o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Essa é a história. E a pergunta que Jesus faz para Simão é simples, é objetiva. Simão, qual dos dois amará mais esse credor? O significado está na superfície, visível. Mas a resposta de Simão é: eu suponho, eu acho. É quase uma má vontade por parte de Simão. Eu suponho, Senhor, que seja aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus disse: respondestes bem. Agora ouça, Simão, o que eu vou lhe dizer. Eu entrei na sua casa e não me senti bem-vindo, Simão. Você não me deu boas-vindas. Não me saudou com um beijo. Isso é cultural, Simão. Você sabe, isso é costume do povo. Você também não me ungiu a cabeça com óleo. Você não me ofereceu água para lavar os pés. O mínimo de cortesia com um convidado, Simão. Mais do que cortesia, uma necessidade. Mas você também não o fez. Mas vês essa mulher, Simão? Está vendo essa mulher? Ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Ela derramou nos meus pés um perfume caro, raro. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, Simão, ela não para de beijar os meus pés. Jesus vai fazendo comparações entre Simão e a mulher, em que Simão não consegue levar nenhuma vantagem sequer em relação à mulher. E Jesus diz: portanto eu lhe digo, Simão, os muitos pecados dela
Jesus não atenua os pecados dela, são muitos, mas foram todos perdoados, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o amor que ela demonstra é a evidência de ter sido perdoada. É a sua resposta diante da graça de Deus. Quem muito foi perdoado, muito ama. E dirigindo-se à mulher, Jesus diz: seus pecados estão perdoados, vá em paz. E as palavras finais de Jesus para essa mulher coloca esse ensino no seu eixo correto. Jesus diz para ela: a sua fé a salvou. O amor é consequência, não é a causa da sua salvação. Foi salva pela fé, salva porque creu em Jesus como Salvador. Chegou à casa de Simão perdoada, trouxe consigo algo raro para adorar ao Senhor. Sabia que os seus pecados eram muitos, sabia que tinha uma dívida que não podia pagar, mas foi perdoada pelo Senhor. Não é perdoada porque muito amou, mas muito amou por ter sido perdoada. Louvado seja o nome do Senhor. Lições que podemos tirar desse texto. Onde foi que Simão errou? Simão errou ao não compreender quem era aquela mulher que naquele dia entrou em sua casa. Simão olha para a mulher e vê somente o seu passado. Viu somente o que ela tinha sido, mas não foi capaz de ver em quem ela havia se tornado. Mas estava visível, estava patente, estava claro nas próprias atitudes dela. Mas Simão é incapaz de perceber a transformação operada pela graça de Deus na vida dessa mulher. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia diz que não devemos julgar. E nas situações bem específicas em que a Bíblia nos autoriza a julgar, o alerta é: não julgue pela aparência, mas pelos frutos. Os frutos no presente não eram ruins, eram bons, eram frutos dignos de louvor. Mas Simão não entendeu nem mesmo quem era Jesus. A premissa estava correta. Um profeta de Deus tem que ter discernimento espiritual. Mas a conclusão estava errada, em achar que Jesus rejeitaria a mulher. Jesus veio para acolher as pessoas equivocadas na vida. Jesus veio para reunir, para trazer para junto de si pessoas fora do caminho. Jesus veio justamente para pessoas descritas na Bíblia como pecadoras. Simão não compreendeu esse ponto. Segunda lição que podemos extrair desse texto é que falar sobre pecado no mundo de hoje é tocar num assunto que não agrada as pessoas. Muitos dizem: pecado não existe. Pecado é invenção da mente humana. Admitem erros, mas não chamam isso de pecado. Pecado é um assunto chato, inconveniente. E se não creem na existência de pecado, é impossível que venham a experimentar a graça e o perdão de Deus. Vão ser perdoados de quê? E aí não há espírito de amor, nem de gratidão. O que há é julgamento, reclamação, exigências, insatisfação. É a síndrome de Simão. Eu sou melhor, Deus sabe, eu sou melhor, eu estou um degrau acima. Não é capaz de notar, perceber outras pessoas,
pessoas que foram transformadas pela graça de Deus, não são capazes de honrar essas pessoas. Mas a única mensagem que transforma homens e mulheres pecadores e é capaz de transformar o mundo em que nós vivemos é a mensagem do amor e do perdão de Jesus manifesto em Cristo Jesus, o perdão de Deus manifesto em Cristo Jesus. Jesus veio para isso, para transformar vidas. Foi isso que ele fez, e é isso que ele ainda está fazendo. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, cada vez que anunciamos a tua palavra às pessoas que precisam ouvir da tua palavra, nós sabemos que é o Espírito Santo que trabalha e convence os corações acerca de quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui entre nós. Obrigado a Deus pelo teu Espírito Santo, que nos convence e que nós sentimos a necessidade um dia de abrir o coração para o Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, que nós sejamos pessoas ouvintes da tua palavra e que nós acolhamos a tua palavra nos corações. Pai, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes do Senhor, da tua palavra, que saibamos obedecer a tua palavra. Ó Deus, te louvamos, porque nós somos pecadores, mas a tua graça tão grande, o teu perdão tão grande, nos alcançou, e nós sentimos a necessidade de abrirmos o coração para o Senhor. Pai, que o teu Espírito, que desde então veio habitar o nosso coração, seja então aquele que presida a nossa vida, que nós possamos olhar e enxergar as pessoas, ó Deus, como o Senhor as vê, com amor, com compaixão, com piedade. Ó Deus, que nós saibamos compreender as pessoas, que nós saibamos amar as pessoas, com o amor com que o Senhor nos amou, e assim, ó Deus, com as nossas vidas, pregarmos esse Evangelho do Senhor Jesus, que é salvação para o mundo, que precisa tanto de um Salvador. Ó Deus, nos ajuda então a viver para a tua glória, para a tua honra, observando a tua palavra em nossas vidas. Essa, ó Deus, é a nossa oração, necessitado que te fazemos, com a ação do teu Espírito Santo, nos movendo nessa direção, e a fazemos em nome de Jesus. Amém.